Boa noite, é, meu nome é Lucas e agora vou responder a pergunta feita pelo Nicolas a respeito do batismo pelos mortos que a Igreja Mórmon pratica e a fixação dela pela genealogia. A Igreja acredita fielmente que é a única verdadeira entre todas as demais religiões existentes no planeta Terra, sendo ela a única Igreja verdadeira, o resto parte da Igreja do Diabo, né? Ela verdadeira, o resto do Diabo. Um homem que, que nasce na Terra e não recebe a mensagem da igreja, não tenha se batizado, não tenha feito outros convênios necessários para sua exaltação e salvação, deve, depois de morto, receber essas tais ordenanças. A primeira é o batismo pelos mortos. O batismo pelos mortos é simples. Ele deve ser realizado dentro dos templos, que é diferente das capelas que nós habitualmente conhecemos e vemos e podemos até entrar. Templos são lugares especiais que apenas mormons, depois de um ano de dizimistas e que tem que provar que são fiéis aos mandamentos da igreja, conseguem entrar para fazer isso por eles. O batismo é por procuração. Vamos lembrar, procuração. Eles não pegam os ossinhos do defunto e afogam na água, esfregam. Não, não, não. É um batismo normal que uma pessoa viva faz, só que em vez de falar o teu nome, fala o nome do falecido. E é sequenciar um atrás do outro e bem rápido. Numa sessão você consegue batizar mais de 200 pessoas. Eu já participei de várias sessões e tive a oportunidade de batizar até parentes falecidos meus. Alguns e outras demais pessoas que nós fazemos por elas. Vamos lá. O porquê que a igreja investe tanto nisso? E qual o motivo pela prática? Incrivelmente, a igreja se batiza num único versículo que tem na Bíblia, que está em 1 Coríntios 15:29, que diz assim: prestem atenção. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Ok, só isso, nada mais. Nem no livro de Mormon, nem Doutrina e Convênios, nem mais lugar nenhum. Só aí. Com um versículo fizeram um contexto doutrinário básico na igreja. E outra pessoa mais esperta vai ler o capítulo inteiro desse livro que está na Bíblia e diz que sem Cristo ressuscitar não teria salvação. Então, para que batizar os mortos então? Bom, cada um acredita no que quer, né? Mas vamos procurar fundamentos. Após a morte de Cristo, surgiram várias igrejas, várias seitas, além da pregada pelos apóstolos. Uma delas foi a seita de Marcião. E Marcião praticava esse batismo simbólico pelos mortos. Só que era diferente, uma pessoa ficava debaixo da cama do defunto, né? Que tinha morrido. E outra pessoa, um sacerdote, ficava deitado na cama. Então um embaixo e outro em cima. E a que estava embaixo dizia que aceitava o batismo e era um batismo simbólico. E só isso. Então Paulo citava esse batismo que outras seitas do cristianismo faziam que não era válido. As diversas cartas dos apóstolos que eles mandam para Corinto, para os romanos, para os hebreus, eles usam sempre os pronomes eu, nós, vós e tu. E nesse caso ele usou o vós, eles, né? Não tem nada a ver com. Então tá falando de outros grupos que batizam pelos mortos, sendo que os mortos não ressuscitam. Tá bem claro, se vocês pegam para ler 1 Coríntios 15, leiam inteiro, não leiam só um versículo, leiam inteiro, aí vocês vão conseguir interpretar e entender da melhor forma. E a igreja investe em templos milionários, são templos milionários mesmo para a prática do batismo vicário. É, por que a igreja investe tanto? Tanto com genealogia, com templos, com outras coisas. Nada sai de graça.
você passa um ano, o mínimo um ano como dizimista. Você paga um ano para visitar o templo. Você paga para ser salvo. Você paga para salvar outras pessoas. Nada é de graça. E eu vou dar o meu ponto de vista. Para mim, num passo de comércio, pode ser um ato de caridade, um ato de amor, lembrando o falecido, mas nada sai barato. Eu duvido que se você chegar lá e, mesmo que você seja santo, não tenha pecado, mas você quer entrar no templo para batizar o seu pai que morreu, se você não for dizimista, você não paga. Você não entra e não faz a prática que tanto quer, mesmo estando em estado de santidade. O dízimo condiz com a sua santidade. Se você não paga o dízimo, você não é capaz de entrar no reino de Deus. Como diz o ditado, ou dá ou desce. E é isso que funciona na igreja Mormon também. O dízimo é fundamental em outros fatores. Mas não vamos entrar nesse detalhe, vamos esperar alguém fazer a pergunta sobre o dízimo e assim respondemos. Então o batismo vicário é isso. Você faz por outras pessoas. E lembrar de um fato bem interessante. Os espíritos também têm livre arbítrio. Eles podem escolher lá se eles querem ou não. O importante é eles fazerem aqui para um monte de morto. E fizeram para vários mortos. Todos os papas, Elvis Presley, Michael Jackson, assassinos, Hitler. Tudo o que você pensar, não importa. Bom, é isso, meu povo. Espero ter ajudado nessa questão. Lembrando que a minha webcam não está funcionando, ela está possuída por algum encosto. Só pode ser porque tá horrível. Mas espero ter ajudado e agradeço e peço desculpas por qualquer coisa que eu tenha falado de errado. Aceito críticas e correções. E estamos aqui para ajudar. Lembrando que críticas pessoais serão respondidas pelo Poder Judiciário. Obrigado e boa noite. A noite é uma vaca preta, eu vou estar lá, naquele lugar, esperando até você chegar. Se antes o sol raiar, eu vou ajoelhar.